Estamos de volta com Redação no ar aqui na Rádio Independente, 3 horas e 26 minutos, 26 graus também marca a temperatura. Nós estamos recebendo o seu Wolfgang Colichon, ele é escritor e historiador, o nome já diz, né, que ele tem conhecimento na cultura alemã. Ele vai falar sobre os 200 anos da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul. O seu Colichon, que inclusive é também, né, de origem alemã, contava já nos bastidores, seus pais vieram aqui para a região, então ele tem um vasto conhecimento. Já vai fazer 90 anos o seu Colichon, então carrega uma bagagem aí muito grande. Vai contar para nós, seu Colichon, um pouco dessa história, o que representa para o Vale que deve muito do que é hoje a essa imigração alemã que aconteceu lá atrás. Temos São Leopoldo aqui no estado como a primeira cidade a receber esses alemães. Mas falar um pouco dessa história que é tão importante. Tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Eu fico muito orgulhoso de ter sido convidado para este evento e também cumprimento a direção da Independente por dar divulgação a esse fato, não é? Então, estou à disposição do que eventualmente o pouco que eu sei poderia contribuir na forma de resposta a alguma pergunta. Em si, eu diria, aqui, minhas pesquisas são mais no que aconteceu aqui no Vale do Taquari, porque a imigração inicial começou nos vales dos Sinos e do Caí. Então, isso já é mais antigo, ao passo que aqui foram os primeiros que aqui colonizaram aqui a antiga fazenda de Fial de Vargas. Eles já eram filhos ou até netos dos primeiros imigrantes que entraram lá por São Leopoldo. Que ano foi aqui no Vale, seu Colichon? Mais ou menos 1850, o Fial de Vargas começou a chamar, a atrair compradores, né? E as primeiras levas de imigrantes foram somente alemães, né? Tanto é que aqui no Parque Histórico existe um pequeno, poderia dizer, um pequeno monumentozinho onde que estão inscritas as 13 primeiras famílias que compraram terras aqui do Fial de Vargas. Todas elas eram de nomes alemães. Devo dizer também que estes que para cá vieram, a maioria, 80% ou mais, eram já filhos de imigrantes, né? E talvez porque talvez não se pode também ignorar que eles vieram da Alemanha, os que vieram da Alemanha nem sempre eram alemães do mesmo da mesma família, mesma dialeto, mesma região. Também. Né? Então, esses que vieram para cá, praticamente todos eram de uma região que chama Hunsrück, na Alemanha, e que falavam o seu dialeto, que é um alemão muito rústico, mas é a língua alemã. Enquanto que lá, ao outro lado do rio, também fazendo parte do vale nosso, para a Teutônia e para imigrantes, essas regiões lá vieram de outra região, né? Eram os pomeranos, chamados sapato de pau.
E até hoje é uma língua muito falada em Westfália, por exemplo, né? Município entre esses dois que o exato. senhor cita. Westfália tem esse nome porque eles vieram de uma região que se chama Westfália, na Alemanha. E esse é um alemão também, mas, sinceramente, eu conheço o dialeto daqui, mas esse deles lá, às vezes eu tenho dificuldade em entender. Depende da região da Alemanha, não se entendem muito bem. É, assim, mas não deixa de ter é, gente de muito, era gente muito pobre, principalmente do Hunsrück. A Westfália já era um pouco mais abastados e vieram um pouco mais tarde também. É que no Hunsrück tinha o hábito de sempre dividirem de novo entre seus filhos a terra que tinham. Todos agricultores, naturalmente. Um ou outro ferreiro ou sapateiro, coisa. Mas eles lá pelas tantas chegaram à conclusão, estamos vivendo uma época diferente com a medicina evoluindo e fazendo com que menos filhos morram, ou seja, que mais crescesse a população, né? E aí esse sistema de dividir sempre não funcionava, porque daí não tinha mais como. E eu tenho um amigo nesta região que chama Arnold Gosler, escreveu um livro muito interessante. Ele fez uma pesquisa o que foi tratado lá na, naquela época, antes deles saírem, né? Houve, por exemplo, ele conseguiu achar um, uma ata de um conselho municipal de um dos municípios lá de onde saiu mais gente e que está escrita e está nesse livro, está reproduzido com assinaturas e tudo. Todos eram todos eram alfabetizados, todos sabiam escrever e letras até bem bonitas, mas eles pedem nessa uma ata que reproduz um pedido coletivo abaixo-assinado por todo um grande grupo de pessoas das aldeias ali, 5 aldeias ali em Roda, dizendo que eles não. É como emocionante, eu tenho reproduzido isso aqui, mas não isso lá tempo de leitura, assim, mas eles dizem, se dirigem ao conselho, vocês têm que nos ajudar a emigrar para a América. Para eles não estavam ainda interessando se era para o Brasil ou para a América do Queriam Norte, sair de alguma desde forma. que fosse. E porque nós não temos mais como manter as nossas famílias de maneira honesta, né? Bem assim está escrito lá, isso em alemão, né? Então, nós esperamos que o município, ali chama diferente, não me vem agora a tradução disso, mas, enfim, a entidade governamental nos ajudar a pagar a passagem até lá. Nós entregamos tudo pouco que nós ainda temos aqui de propriedade, casa, terra, eventualmente algum trecho, porque é uma região muito montanhosa que eles haviam reflorestado bem no alto, assim. Uma das mais bem reflorestadas até hoje na Alemanha. Então,
eles receberam esse auxílio, né? E foram e mandaram daquelas aldeias que fizeram esse pedido, num só dia, 553 pessoas marcharam até o Rio Reno para pegar o primeiro barco que fosse para o porto de Amsterdã, na Holanda, o, que fosse sair para a América, né? Assim era, isto era, e eles então, a comunidade lá ficou com aquela propriedade, né, em pagamento e realmente atendeu. Cada família ganhou 4.000 thalers, na época era a moeda, né, deles lá. É muita história, né, seu É, Colicho? E o que o senhor acha que tudo isso que foi feito lá atrás representa hoje para a história do Vale? pois nós estamos vendo isso, né? Vivendo a história, né? Nós estamos vendo, nós temos que dizer, esse pessoal veio para trabalhar, eles não brincaram em serviço, né? E também cuidaram de não ficarem ignorantes, né? Tanto é que, assim que puderam, eles se juntaram e formaram comunidades escolares, comunidades religiosas, e nós hoje ficamos impressionados como, pensando as dificuldades que eles passaram nos primeiros tempos, né? E até falando nisso, senhor Wolff, pode destacar para a gente um pouco dessas dificuldades que eles encontraram quando chegaram aqui no Vale? Sim, primeiramente a alimentação, eles até que eles colheram a primeira colheita, imaginem, né? Como eles ganharam do governo brasileiro, pelo menos os primeiros, no tempo do Império, ganharam algum saco de feijão preto, né? E agora se virem, né? Então, nós temos caça aqui nessa nossa floresta aí, assim, que vocês têm Eles ganharam na época feijão do governo e o resto foram atrás, é isso? É mais ou menos é isso aí Que tinham para começar. exato, para começar. E a gente sabe que até ter uma colheita Demora. não é de hoje para amanhã, não é? Então, são não, não, quando se fala em 200 anos de imigração, eu prefiro não falar só dos alemães. Eu penso, os italianos passaram a mesma coisa um pouco mais tarde, né? Então, não é só mérito de alemães, porque aqui o Rio Grande do Sul praticamente era ainda vazio, né? Tinha os proprietários das fazendas moravam nas cidades, né? O Fiel de Vargas, antes de vir, botar a sua casa sede da propriedade aqui em Lajeado, ele morava em Porto Alegre. E também, quando não conseguiu a escola para seus filhos, botou eles num internato em Porto Alegre, e tinha como pagar, mas e os pobres daqui, né, os que vieram aqui para trabalhar a terra, para abrir mato, até que se abriu um mato, até que se conseguiu lavrar isso cheio de raízes e coisas. Não é, é muito. Isso só nem dá para pensar bem como é que foi, porque hoje não seria
não é mais possível. Hoje o pessoal imigra também para regiões de floresta, mas aí eles vêm já com máquina, com coisas, tudo vai, e já vem com alimentos e coisas. Ninguém mais passa, não existe mais, eu acho, até região do mundo onde possa acontecer uma coisa dessa, porque não existe mais tanto espaço sem ocupação como eles encontraram aqui. E a tecnologia facilita muito Pois hoje, né? é. Bom, seu Colichon, o horário passa depressa, né? Mas deu pra gente buscar um pouquinho, voltar um pouco no tempo, né? Por toda essa história. Agradecer a participação do senhor aqui na rádio. Espero seja sempre bem-vindo. Eu imaginava assim que nós iríamos eventualmente ter 2 ou 3 parceiros aqui, cada um ia fazer uma pergunta. Exclusividade sua, viu? Exclusividade pro senhor hoje. Mas foi bacana, a gente conseguiu visualizar um pouco, né, Sim, daquilo que foi a história. Nossos antepassados vão se sentir mesmo mais não sendo mais vivos, mas num outro espaço, eles devem estar pensando, pelo menos eles estão se lembrando da Deixar um legado. O senhor hoje tem 90 anos, né? Eu vou fazer 90 em setembro. Só com que idade o senhor começou a pesquisar a imigração alemã? Depois de aposentado como funcionário do Banco do Brasil. Isso aí me interessou mais, porque é a história também dos meus pais. Você quer ver? Meu nome, eu posso falar ainda fora? Pode falar. A gente até falava que é Wolfgang Colichon. E o seu Wolf Colichon disse que lá na Alemanha é um nome comum. Aqui pode ser estranho, né? Sim. Mas lá é um nome mais comum. Sim, mas eu diria... Nós estamos fora Não, estamos no ar ainda. Pode concluir. Ou a gente vai para o intervalo, então, e segue o papo. A gente agradece o escritor, historiador Wolfgang Colichon, ele falando sobre os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, falando aqui também, né, do Vale do Taquari, da importância que teve uma região colonizada por alemães, mas claro, né, também tem italianos, principalmente na região alta, também tem outras etnias que fazem o Vale ser tão forte e tudo que é hoje. Intervalo comercial, 15 minutos para as 4 da tarde, logo voltamos com mais Redação no Ar.